de diferentes... Boa noite, pessoal. Desnecessário dizer que nós tivemos problemas de várias ordens na conexão e também com o nosso convidado, que pode ser que vá entrar. A sessão de hoje, desta noite, repercutindo o que nós tivemos como a sessão presencial de ontem, trata da questão dos chamados circuitos populares da economia, né? Então, um aspecto importante durante esse curso presencial da pós-graduação, para colocá-los a par, que trabalha com a perspectiva de microprojetos e programas de ação local que podem se converter em oportunidades de geração de postos de trabalho, qualificação ocupacional e educacional, e também oportunidades de geração de renda. Por que eu não falo, por que não falamos de geração de trabalho com empregos? Na realidade, essa nomenclatura, essa denominação de emprego, ela está contaminada ou assimilada inteiramente pelo setor formal da economia, que supostamente seria o único território, circuito, que poderia estar gerando emprego assalariado, emprego com carteira assinada, com direitos trabalhistas, emprego com previdência social, emprego, enfim, no sentido de postos de trabalho que estão vinculados à economia formal. Essa semana, durante as sessões do Residência, nós discutimos muito e apresentamos um quadro para a sessão presencial de como o problema do desemprego no Brasil ele é crônico e não é de hoje. Ele decorre de uma sucessão de crises desde o século passado, na passagem dos anos finais do regime escravista no país, 1890 até 1910, houve uma total desorganização do mercado de trabalho no Brasil, na medida em que 70% que era da força de trabalho da época eram compostas por relações de trabalho escravas, mão de obra escrava, e 30% apenas de mão de obra livre. Então, vocês imaginam que o tamanho da confusão quando se aboliu o regime escravista e se criou um suposto nivelamento entre os dois tipos de força de trabalho. Esse nivelamento nunca existiu. Na realidade, a força de trabalho negra, força de trabalho das classes trabalhadoras em geral, tanto brancas, pardos, negros, indígenas, no Brasil, sempre compuseram um mercado de trabalho complexo. Então, nós analisamos, ao longo do século XX,
essas sucessivas crises de emprego do mercado de trabalho em função das mudanças estruturais da economia brasileira, desde o início do século XX até o final, na passagem recente de 1990 para os anos 2020, na atualidade. Então, fazendo um retrospecto do momento recente para trás, o momento recente é marcado, como vocês perceberam, pela recessão de 2016, que se aprofunda até hoje, em termos de geração de desemprego aberto e subocupação, e também das formas de subemprego que começam a despontar como emprego temporário, emprego por plataforma, trabalho por plataforma, empregos precários, e esse período é marcado também pela profunda desregulamentação das relações trabalhistas, presentes historicamente desde 1930, num dos estatutos mais importantes da regulação capital-trabalho no Brasil, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Pessoal, estão todos me ouvindo bem? Sim, professor, tá ótimo o áudio. Joia. Isso aí se traduziu numa na verdade, numa contra-reforma trabalhista que vai provocar uma abertura do mercado de trabalho, do regime assalariado, e de outras formas de contratação e subcontratação, sobretudo de trabalho temporário. Então, a legislação que antes proibia o empregador, por exemplo, de um banco, contratar mão de obra temporária para desempenhar certas funções chaves do bancário, por exemplo, ser caixa ou atuar como funcionário administrativo do banco, essas atividades eram vedadas ao modelo de contratação provisório de 30, 60, 90 dias. A partir dessa contra-reforma, vários segmentos foram autorizados a realizar esses trabalhos temporários, precarizando excessivamente as relações trabalhistas e aprofundando também o rebaixamento salarial. No período anterior, a 2016, desde 2004, foi um momento de mobilidade ascensional, de ascensão de oportunidades de emprego, ocupação, trabalho e renda, em vários circuitos virtuosos, né? Como indústria naval, construção civil, agricultura familiar, agronegócio, indústrias que passaram pela reconversão de novas tecnologias, e apesar disso, apesar do desemprego tecnológico, período dos governos Lula até a Dilma, apresentaram um balanço positivo em termos de geração de postos de trabalho. Anteriormente, não tinha ocorrido isso desde 1992,
A última grande crise de emprego, trabalho e desemprego, de subocupação, foi de 90 a 92. Anteriormente, 10 anos antes, também tinha havido uma grande recessão de emprego, não houve recuperação imediata. Ela demorou até 84, 85. Bom, em suma, o mercado formal de trabalho no Brasil, ele depende, portanto, como vocês podem perceber, eles dependem da oferta de mão de obra, que é a mão de obra da força de trabalho em idade ativa no Brasil, que no total é da ordem de 180 milhões de pessoas. Se vocês calcularem aí para o mercado formal algo em torno de 35 milhões, na época Lula-Dilma isso foi de 45 milhões, o restante é geração de trabalho, ocupação e renda, feita nos circuitos populares da economia. Então, muitos se equivocam e também por má fé ou às vezes por ignorância, pensando que os circuitos populares da economia não têm dinamismo. Ao contrário, tem muito dinamismo e é isso que explica particularmente a capacidade da economia real no Brasil se segurar nesses circuitos populares quando ocorrem crises capitalistas, seja monetárias, seja de produção, e que levam ao desemprego aberto. Mas sempre há saídas para os trabalhadores e trabalhadoras no seio, no âmbito desse colchão de amortecimento que é os circuitos populares da economia. Então, todo tipo de ocupação nós encontramos aí. O Código Brasileiro de Ocupações classifica mais ou menos umas 600 ocupações na economia brasileira. Desde o catador de coco até o pescador, passando pelo reciclador de latas de alumínio e por aí vai. Então, foi discutido e discutimos na sessão dessa semana o fenômeno, o processo, né, que tenta lidar com esse fenômeno coletivo de uma força de trabalho que está ativa, está criativa, é produtiva, mas, no entanto, não tem crédito, não tem acesso aos meios de produção. Acesso aos meios de produção. Essa é a expressão correta. Não tem acesso a crédito, não tem acesso à tecnologia, não tem a orientação técnica e administrativa, não tem a assessoria do SEBRAE. O SEBRAE só atinge 7 ou 8 milhões de pequenas e microempresas, que têm até 7 ou 8 empregados. Então, esse volume aí de unidades familiares, todos são unidades familiares nos circuitos populares da economia. Enquanto você tem nos circuitos, no circuito da economia formal, as 500 maiores entre as empresas públicas e privadas, além dos governos, que empregam 11 milhões de pessoas, o restante é empregado pelas empresas privadas e estatais, públicas. 11 menos 35, então você já calcula aí 24 milhões para o setor privado e de empresas estatais. 11, 12 milhões das
prefeituras, governos estaduais e governo federal. Você tem o circuito da economia formal. 7 milhões e meio de estabelecimentos das pequenas e microempresas, coloca aí 7 ou 8 empregados por estabelecimento, você vai ter aí talvez 25 milhões de empregados associados. E mais, somando aí 35 com 25, 40, 60. Não dá, talvez em épocas de vacas gordas, dá um circuito que gera rendimentos para 80, 60 milhões de pessoas. Em contrapartida, nos circuitos populares da economia, a demanda, ele mobiliza cerca de 80 milhões de pessoas. Essa conta aí, para ser fechada, tem que incluir o pessoal que é aposentado, afastado por doenças, população carcerária, indígenas, enfim. Em resumo, o quadro que se apresenta, portanto, é da possibilidade de que, através de políticas ativas e proativas da economia solidária e de geração de trabalho, ocupação e renda, por programas de inclusão socioprodutiva, no Brasil nós possamos atingir justamente essas camadas de 80 milhões. E como nós temos o desafio de desenvolver respostas a partir das próprias respostas dadas pela sociedade, eu trouxe hoje à noite, estou vendo aqui, acho que temos nosso convidado, o Fabrício ficou sem celular, o carro furou o pneu, e estava retornando do sítio, então ele está completamente isolado. Vamos deixar o Fabrício tranquilo. E nós trouxe um filme para vocês, que é justamente esse aí, que eu coloquei para Ana Luísa. Por gentileza, Ana, você tem condições de colocar esse vídeo para rodar? Tenho sim, professor. Eu não sei se ele vai rodar assim, se ele vai ficar parando muito, mas qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Beleza. Esse vídeo, gente, é sobre uma experiência de criação do marco zero dele, desde a origem até o desenvolvimento mais avançado de um banco comunitário de desenvolvimento, o Banco Palmas, de um bairro de periferia da grande Fortaleza. No papel central, vai apresentar o Joaquim. Joaquim foi o grande idealizador, mobilizador, foi um ex-seminarista, quase padre, e que trabalhou com o movimento popular na construção do Banco Palmas. São 25 minutos e na sequência dele, eu quero voltar a dialogar com vocês, tá bom? Bom proveito. Bora lá, Ana. Olá, cara. Quem conhece Fortaleza, geralmente Foi os parar o caras celular. hospedados Ned, Oi. desliga o microfone, querido.
Não vergonha não. Onde? Cadê o bicho? Ah, por aqui, né? Vocês ficaram exatamente onde a gente morava em 1973. Nós éramos pescadores, meus pais, portanto, eram pescadores, a gente morava na beira do mar, e para construir os hotéis, olha o peso na consciência que vocês vão ficar agora. Para construir os hotéis e a beira-mar de Fortaleza, expulsaram a gente para esse final de mundo, perto do lixão, e apelidaram isso de Conjunto Palmeira. Nunca foi conjunto, porque não foi construído uma casa sequer. Meu povo só tinha mato, lama e bosta. Pronto. E a mulher ri, não sei porquê. Então, para construir essa fortaleza do cartão postal, criaram a mais brutal e a mais cruel favela que teve o estado do Ceará, se não o Brasil, que foi o Conjunto Palmeiras. Olha a putaria aí que tem esse negócio. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar do Banco Palmas, aqui é a sede do banco. Agora, pela sede, você conhece logo o banco, como é que deve ser, né? Olha aí como é que era o bairro na década de 70, onde é que os pescadores foram se meter. Só tinha mato e lama. Eu estou contando tudo isso que vou falar para vocês como é que no meio dessa pobreza absoluta surgiu um banco. Hoje nós somos 103 no Brasil. E já vou dar um furo de reportagem. A prefeitura aqui, o governo do estado, vai criar um aqui em Pernambuco, em Recife. Tem nenhum. Vai ser lá em Santa Amaro. Já me chamaram, eu estou achando que vai dar certo, não sei. Se na hora de fazer os empenhos, os edital, a burocracia não matar tudo, e o negócio não funcionar, porque é 5 anos para fazer o edital. Aí quer que a gente faça o banco em 3. Quando vai começar a fazer, ela diz assim, tem que fazer o aditivo, acabou o tempo. Minha filha, foi só você pedindo um documento 100 vezes. Aí quando vai analisar, aí diz, está faltando uma, está fora de validade. Claro, você passou 3 anos avaliando. Pois bem, na década de 80, a gente começou a se organizar. Cada qual veio de um pedaço para outro, se organizado lá na beira do mar. Quando está aqui a nossa primeira sede, até hoje estamos aqui já construindo a associação de moradores. Essa história é mais longa que um dia de fome. Está aí a sede sendo construída, está aí o Centro de Nutrição. Todo o Conjunto Palmeira foi construído com muito orgulho através de mutirão. Nós construímos tudo que tem lá. Água, luz, casa, creche, escola, né? No meio dos pobres, gente, há uma extrema, o grande aprendizado da minha vida foi essa. Há uma extrema capacidade produtiva na base da pirâmide, no meio dos pobres, na base da pirâmide. A gente não pode ver a base da pirâmide como só consumidores, né? Eles são produtores, excelentes produtores. Nós estávamos tomando ali o café, eu tomei só o chá. E a mulher queria me enrolar, soltar só um chacezinho assim de nada. Minha filha vai de 3. Isso no Ceará enquanto logo de 3, bichinho, foi com vergonha. Pois bem, entendendo isso, para nós o conceito de negócio social, que eu acho que é um conceito forte, que veio para ficar, ele envolve as duas coisas. Tem que ter um grande impacto social, como a Camila colocou, aquela primeira opção. Tem que ter um grande impacto social, tem que dar lucro, que a gente chama de excedente, porque o lucro é a mais-valia, às vezes tem exploração. E tem que também, quem compra, quem consome, ser também dono. Como é que você é a pessoa, porque senão a base da pirâmide, ela vira só mercado para os pobres, né? Lá tem muito pobre que consome, vou fazer o produto para vender para ele, porque eu vou ganhar dinheiro. Então, como é que você, a proporção que você vende, que ele compra, ele também ganha, né? Ele tem que ser ao mesmo tempo consumidor e produtor, para gerar riqueza para ele. Então, o que eu vou contar agora do Banco Palmas é isso. O banco, ele é um banco, portanto, ele vende, entre aspas, ele vende serviços financeiros, mas quem está lá ganha também. Ele gera emprego no bairro para as pessoas, não só vende seu serviço, né? Não sei porque falei isso aqui agora, ainda ia contar a história todinha, ainda só começando ainda. Pois bem, o Centro de Nutrição, nós criamos lá, da comunidade, todo mundo de fome, vai para cá. A Casa de Parto do Conjunto Palmeira, isso foi o trabalho mais bonito que a gente fez. Olha, a mulher paria uma pelas outras. Claro, cada mulher paria o seu menino, não tem jeito. Mas uma ajudava, que a gente fala isso, a mulher pensa que uma paria o menino da outra, não pode, né?
A mulher, cada qual paria o seu menino, mas nós ajudávamos no parto, não tinha médico. 90%, a mulher não aguenta... Oh, perdão, desculpa, pensei que era... Desculpa, viu, gente, é brincadeira. A 90% das crianças do Palmeiras nasceram na casa de parto comunitária. A gente ia lá, levava comida, as parteiras comunitárias. Trabalho muito lindo, muito bonito. Vamos lá. O prefeito não tinha o que fazer, dia de Natal mandou fechar a casa de parto, porque disse que não tinha saúde, ora não tinha onde nascer. Se não nascesse lá, ia nascer onde? O hospital mais perto estava a 20 quilômetros, não tinha nenhum carro na época lá, de tão pobre que era. E a negada fez essa faixa. Eu achei tão bonito, foi o fecho, com o CH, né? Não fecha a casa de parto. Olha aí. Tem vez na vida que a gente tem que fechar o dente, nem ir para a rua mesmo. Aí as manifestações. Vamos mais ligeiro com esse negócio? O negócio que vai ligeiro é aqui, ó. Ao menos nos deixe para em paz. Esse cartaz é ótimo, né? A negada estava muito lutando para lascar, é lá na casa de parto. Olha aí as crianças. Ali sou eu. Eu era 15 quilos mais magro e mais feio. Esse seminário chamava Habitando o Inabitável. Olha o nome do seminário, Habitando o Inabitável. Pelo nome você via que o negócio estava esculhambado mesmo, não era, cara? Olha, estou achando. Então, gente, aí a gente começou a urbanizar o bairro na década de 70. O bairro foi todo urbanizado pelos moradores em Mutirão. Foi aí que começou a ideia do Banco Palmas. Da organização, da mobilização, da participação popular. No final da década de 90, o bairro já estava assim. A gente já tinha conseguido colocar asfalto, enfim, as casas estavam construídas, estavam por água, energia, estavam urbanizadas. E aí começa a ideia do banco, porque as pessoas continuaram pobres. O bairro melhorou o aspecto urbano, tinha asfalto, tinha drenagem, tinha esgoto, mas as casas muito pobres, o pessoal vendia seus barracos e ia embora para outras favelas. Foi aí que nós nos perguntamos, eu pergunto para vocês, por que nós somos pobres? Como é que um povo que conseguiu urbanizar um bairro, construir os equipamentos sociais, por que é pobre economicamente falando? E as pessoas falavam assim, a gente é pobre porque não tem dinheiro. Era tão óbvia a resposta que não podia ser verdadeira. E nós fizemos uma pesquisa lá, de casa em casa, perguntando, o que é que a senhora já compra hoje? Qual é a marca do produto? Em que local você compra? Então nós vimos que tinha 1.200.000, 25 mil habitantes, de compras no bairro, tudo feito fora do bairro. Da coisa mais simples, um sabão, uma vassoura, uma roupa, um corte de cabelo, se fazia fora do bairro, porque ninguém produzia nada lá. E nós dissemos a frase que nos inspirou até hoje. Nós não somos pobres. Não existe bairro pobre, município pobre, comunidade pobre. Existe bairro, município, comunidade que se empobrece porque perde suas poupanças locais. E perde como? Porque compra tudo fora. Portanto, o segredo para desenvolver um bairro, gerar renda, gerar desenvolvimento, é fazer que o consumo fique dentro. A grande revolução é do consumo, né? É isso que nós vamos ver agora. Então, daí teve a ideia de criar um projeto de geração de renda, um projeto social, mas de geração de renda, que foi o Banco Palmas. Eu vou acelerar um pouquinho. Vamos lá. Isso. Não sei nem quem é aí. Vamos. É que eu perco o tempo, porque o bicho está aqui, que eu acerto o bicho lá. Pronto, eu vou começar rapidamente contando a história desse cara, que é um cara, foi o primeiro empréstimo do banco. Esse cara chama-se Elias, ele mora nesse barraco, aí são 2 irmãozinhos dele. Ele mora com a mãe dele, Dona Joana, que é uma senhora atendida por nossa incubadora de pessoas que têm deficiência mental. Mas ela cozinha para eles dois, né? Só pode ter comida em casa quando o Elias traz dinheiro e ela faz a comida para todo mundo. Aí o rio Cocó, para quem conhece Fortaleza, esse rio atravessa toda a Fortaleza, vai para o mar. Aqui é o Palmeiras, aqui é o terreno do latifundiário. O Elias mora bem aqui. Para ele ter acesso à humanidade, ele vai para o Palmeiras, porque se for para cá, o latifundiário mete bala nos couros dele. Ora, olha a cara do Elias Frias atravessando o rio, andando, nadando, porque não tem ponte. No Ceará não chove, mas quando chove, aí, a cara de felicidade dele. Pense. Então, o que é que Elias faz todo dia do outro lado do rio para conseguir alimento? Que dá um chute. Só um. Um chute. Pesca. A senhora viu o nome do rio que eu falei? Cocó, viu? Não peixe não. É, Cocó. É poluído, Rio Maria, igual aqui o Capibaribe, só tem bosta mesmo, filho, deixa eu falar. Olha lá.
Pronto, errou, ele é um empresário. Ele se juntou com mais 5 jovens e criou a empresa dele, a Palma Limp. Registrou, criou o CNPJ, né? Ele pode falar que ele é um empresário? Com certeza, se o Bill Gates ele é também, né? Ele é pequeno, mas ele é um empresário. Então, um jovem negro da favela, com todo estigma, criou sua empresa com mais 4 jovens. Essa mulher muito linda é a Manuela. A gente tem a Escola Popular Cooperativa Palmas. É um cursinho pré-vestibular. Só que esse povo não pode pagar, vai para lá, os alunos, os professores, são todos da comunidade, e essa menina muito linda, ela coordena o cursinho e levou o Elias para fazer o cursinho pré-vestibular lá na comunidade. Olha aí, ele passou em 2 universidades, a federal e a estadual. Então, Elias, vou pular aqui, é o dia da formação dele, olha o bicho como está todo enxerido já. O Elias que mora na beira do rio Cocó, hoje ele é um empresário, ele se formou em filosofia, ele é um filósofo, e o que é melhor ainda, no dia lá da coisa, ele começou a alisar a moça que era diretora do curso. O bicho não perde tempo mesmo, né? O bicho é sem vergonha. E hoje eles já estão juntos, ou seja, ele já está meio comendo a menina, deixa pra lá, direto. Olha, meu povo, eu pergunto para vocês, qual é o grande segredo de Elias? Primeiro, ele é o cara, né? Ele é o cara, podia ser traficante, podia ser drogado, ele foi lá, botou a cara, criou a empresa dele, mas ao lado dele tinha um banco, onde ele estava mais pobre, na beira da favela, na beira do rio Cocó. Hoje a casa dele já está boa, né? Ele foi ao banco e emprestou para ele 6 mil reais para ele botar a empresa dele, e depois levou ele para o vestibular, na comunidade e tal, certo? Então, Elias é um caso do banco. Vamos lá, como é que funciona o banco? Rapidamente, que é organograma, uma coisa horrível, né? A comunidade é dona do banco. Esse é o grande barato do banco comunitário. Todo mundo que usa o banco é dono do banco. Ao final do ano, se o banco der lucro, o dinheiro é de todo mundo. Então, o banco empresta crédito para produtores. Hoje nós emprestamos até 15 mil reais. Pequenas empresas locais, indústria, comércio e serviços, né, do bairro, que queiram produzir na comunidade. Qual é a crença? Todo mundo tem dentro de si o espírito produtivo. Você pode produzir. Tem muita gente do Bolsa Família aí que produz. E uma linha de crédito para quem quer consumir na comunidade. O grande barato do banco comunitário para outros modelos de banco é que ele empresta a produção e o consumo local. Esse empréstimo do consumo local é uma moeda própria, que são as palmas. Que se eu emprestar, eu quero comprar o guarda-roupa lá do armarinho. Se eu emprestar em reais, ele pode ir lá no shopping center. Se eu emprestar em palmas, ele é obrigado a comprar lá, porque só aceita lá. Uma grande novidade desse banco é que ele criou uma moeda própria para estimular o consumo local. Então, as pessoas compram nos produtores que a gente financia, né? Vou fazer uma fábrica lá desse bichinho aqui, que isso aqui não funciona não. Foi aquele cabo que fez. Então, um software, um bichinho aqui ruim. Olha, o banco trabalha com correspondência bancária, então a gente trabalha com a Caixa Econômica, porque dentro do banco as pessoas podem pagar suas contas, abrir conta corrente, se for Bolsa Família, faz tudo lá. Tudo que você faz na agência bancária, você faz dentro do Banco Palmas. Pagamento móvel, hoje a gente faz compras de uma pessoa para outra. O cara que vende picolé, cão de cana, sorvete, ele pode comprar uma para outra usando o celular. A gente tem um aplicativozinho que ele compra e aí gera um corredor comercial gigante. Um microseguro próprio, enfim, vou mostrar isso tudo nas nossas feiras. Tudo isso para criar o que a gente chama de uma rede local de prosumatores. Ou seja, a comunidade como um todo, hoje são 40 mil habitantes, eles são ao mesmo tempo produtor, consumidor e atores sociais, cidadão dos seus direitos, né? Senão vira o Android, só compra, consome, não sabe pensar em nada, enfim. Esse é o mapeamento que a gente faz de tudo que existe no bairro, a produção, o consumo, quem produz o quê, quem consome o que é que falta produzir, para eu poder orientar a minha linha de crédito. Então, eu quero colocar uma fábrica de calçado, eu sei quantas fábricas tem e quantos calçados são consumidos, para não virar o Big Brother. Isso é economia de cooperação, senão é um brigando com o outro, um disputando com o outro, né? Tem que ter cuidado com isso também. É empreender para a cooperação, não é um empreendedor brigando com o outro, faz que nem um Pedro Bial. Quem você quer eliminar? Aquele que mais mata o outro vira o herói, né? Olha, eu morro de medo do cara que ganhou o Big Brother. O cara matou 14 em 2 meses, eu vendo um de longe, eu me benzo, vou embora, né? E aquele que mata todo mundo é o grande amigo do Satanás. Pois bem, deixa para lá, vamos embora, vamos aqui.
A Palmas Lab, a gente criou um laboratório de inovação em tecnologia e finanças solidárias. Então, todo esse mapeamento hoje de produção, consumo, a gente faz por celular. O aplicativo nosso chama-se Palmap. A gente criou 2 aplicativos. Um aplicativo socioeconômico, que mapeia tudo, quem produz o quê, quem consome o quê. Com a grande vantagem, não tem erro, porque o mapeamento que a gente faz à mão, aquele cara comete muito erro. Aí vai tabular, comete mais erro ainda. Para fazer os gráficos, é um Deus nos acuda. Aí o celular, o cara manda por torpedo, uma central lá já gera os gráficos, tudo, e pode cruzar os dados, né? Então, se eu fizer em todos os bairros do Recife, posso cruzar os dados e saber quanto que produz de confecção dos sinais. Além do mais, pode atualizar. O pessoal aí que está cuidando do software, mapeei aqui, aí no outro dia surgiu um novo empreendimento. Daqui a 3 anos ele vai entrar. Com o celular não, mapeio. E todo mundo tem celular, os pesquisadores são da comunidade, né? Então esse laboratório é bem recente, esses 2 caras aqui são os programadores, aqui no meio eu só bato palma, né? Eu só conto a história que os outros fazem, enfim. Tirando o Word, não conheço mais nada. Pois bem, criamos 2 coisas importantes para a comunidade. O Palmap, faz os mapeamentos, e tem esqueci o nome do outro aplicativo, que é pesquisa de opinião. A gente tem uma maquinazinha lá que recebe 5.000 torpedos por minuto. Então, aconteceu aqui, nas campanhas eleitorais é muito comum, né? Eu quero saber aqui, opinião, houve um assalto no banco, quero saber a repercussão. Eu posso mandar 100, 200 celulares, todo mundo tem, os pescadores saem na rua e eu recebo a pesquisa de opinião. Em 12 minutos posso ouvir até 5.000 pessoas. Então, para quem trabalha aí com negócio, com comércio, com seus produtos, é importante. O que é que a gente faz na prática? Aí é o banco hoje, todo esse complexo, né? Complexo, e aí? Para quem não tinha nada. Aí dentro do Banco Palmas, é o único banco do mundo que o Che Guevara abençoa. Você vê aí a bênção do Che Guevara. A negada vai lá e o Che Guevara, vai meu filho, está abençoado. Não tem problema não. Aqui o correspondente bancário, toda a parte de pagamentos, recebimento. Isso aqui, essa foto é porque é uma televisãozinha. Isso aqui sou eu falando. Olha, a comunicação é importante. Por mês, a gente paga aqui 10.000 pessoas. Pagamento, Bolsa Família, aposentado, INSS, todo mundo. Aí tem uma televisãozinha lá, que é gravado um vídeo, eu falando, dando os avisos da comunidade. Eu, povo, ó, compre crédito tal, compre da Palma Fecho, compre na padaria de fulano de tal. Hein? Direto, falando. É. Às vezes, quando a fila demora, ele fala, meu filho, já ouvi, muda esse negócio aí, tem problema, ouve de novo. Olha, compre lá, compre aquilo. Então, a comunicação é importante naquilo que a gente faz. Certo, gente? Então, aí tá vai. As nossas linhas de crédito, vai desde o pequeno até o pequeno empresário. Tem o pessoal do meio, tem o pessoal dos mercadinhos e os bem pequenininhos. O pessoal fala assim, no banco não é comunitário, porque ele empresta só para os pequenininhos. Não tem isso não. Porque se eu emprestar só para o lascado aqui, que está começando agora, quem é que vai comprar o produto dele? Tem que ser o grande. Então, o desenvolvimento territorial tem que emprestar para toda a cadeia produtiva. Um pobre mais outro pobre dá um miserável. Não pode. Então, tem que fazer. Agora, aqui o que me interessa. Esse que é grandão, compra desse, compra desse, compra desse. Todo mundo sai ganhando junto, né? Essa que é a lógica do desenvolvimento, né? Tem que pensar um produto que é bom para todo mundo. Todo mundo compra e todo mundo ganha. Uma educação financeira que a gente dá para os de baixa renda, aí são mulheres do Bolsa Família, orçamento familiar, o que é que ela faz com crédito, quando falta energia, o que é que ela faz. Não vou nem falar disso aí, que isso é uma discussão muito boa, mas é um curso muito bom. Palmas Microseguro, aí tem nosso próprio seguro de vida, é o seguro de vida mais barato do mundo. Olha, é bom. R$ 35,00, morte natural e acidental, você tem direito ao caixão e ainda tem direito a 3.000 de indenização. R$ 10,00 individual, R$ 10,00 por ano. Olha aí. É uma parceria nossa com a Zurich. Tu é doido? É gente na porta todo tempo. O povo não gosta de falar de indenização, com medo de matar ele lá. Mas a gente não diz não, para quem não. Mas enfim. Olha aí, gente, ó. Isso é uma parceria com a Zurich, que é a 4ª seguradora maior do mundo. E o pessoal fala assim, vixe, já se venderam. Que a gente não pode sozinho fazer um seguro, porque tem que ser cadastrado na SUSEP. O Banco Central regulamenta, a gente não é banco oficial, mas é aí que está. A gente pode fazer parceria sem perder os nossos princípios.
a grande seguradora, montou o produto. Lá na SUSEP não está escrito Palmas Microseguro, está lá Zurich, não sei o quê, mas eu customizei o produto para a comunidade. Essas pessoas são toda da comunidade, então todo o marketing é comunitário. Cada seguro que eu vendo, 30% é meu. É do banco, que volta para a comunidade. Ora, ainda por cima, a gente tem um produto excelente, de boa qualidade e barato, e a gente controla. Porque esse segurador é inferno. Quando a pessoa morre daqui, que mande para lá, né? Não tem jeito. Morreu e está lá mesmo na comunidade, vão lá perto para a gente, a hora que for. Ora, se dá direito ao funeral e à indenização. Aí nós aproveitamos que uma Palmas Funeral, pense, o cara mesmo morto eu ajudo no meu bairro. O cara morre e vai se enterrar no caixão da comunidade. Não é possível que um sujeito desse não vá para o céu, né? Que ele vai feliz da vida morto no caixão da comunidade, olha. Ganha dinheiro até morrendo. E aí tem aquele luminoso que passa a noite todinha lá. Palmas Microseguro está com você. Vai, meu irmão, para o céu. Você da comunidade, o letreiro lá. Aí vem as coroas de flores. Palma Microseguro. É uma choradeira e nós é Palma Microseguro, né? Aí nas pessoas muito especiais, o discurso não é meu. Esse está no céu, irmão, pessoal. Tá. É da comunidade, comprou um palmas para o céu direto. Enfim, é aquela putaria danada. Olha, o Carlos que disse aqui uma coisa muito importante aqui. Gente, a felicidade é a coisa mais importante do mundo. Eu digo isso para vocês. Olha, tudo só faz sentido se a gente ficar feliz e alegre. For para a gente se entristecer, é melhor até não ter nada na vida, né? Então, tudo lá nessa confusão, nessa putaria toda, essa alegria toda, né? E vai fazendo e alegrando as pessoas. Então, o enterro lá é uma festa. No dia que morrer alguém, vou convidar vocês, para vocês verem. O segredo do banco é essa moeda, que são os palmas. Essa, para que tiver alguém do Banco Central, pode ficar tranquilo. O Banco Central, no começo, nos processou, porque dizia que era o novo dinheiro. Não é. Ele é indexado ao real. Ou seja, um palmo vale R$1 e tem lastro em reais também. Ou seja, a pessoa pode depois fazer o câmbio e trocar seus palmas pelos reais e comprar o insumo. É uma poupança. Eu seguro os reais como poupança interna e coloco essa moeda social, que é lastreada em reais. Por quê? Porque ela só circula lá. Então, tudo reais que eu tenho, eu guardo e empresto em palmas, para a pessoa poder comprar na comunidade. É uma estratégia de deixar o ativo financeiro na comunidade. E tudo na comunidade se compra com a moeda. O que é que eu estou fazendo? Criando uma poupança, uma base de comercialização, fidelização do cliente, que estão comprando na comunidade, né? Empresta para produzir e empresta para consumir localmente. Esse que é o grande desenvolvimento territorial. Aí vai gerando emprego, vai gerando renda, vai gerando negócio. Tem quem compra e vai gerando. Olha, ó, é uma maravilha. Todo mundo aceita palmas. Agora, as palminhas nas escolas com as crianças, para entenderem o significado disso, é economia, estudo econômico, educação financeira, empreendedorismo para as crianças, para desde cedo nascerem com essa cultura, né? Você pode consumir, você pode produzir, você pode ser empresária. Vários cursos profissionalizantes que a gente faz, para multiplicação, para os gestores públicos. Foi um curso desse que o secretário aqui do Estado do Trabalho foi assistir e trouxe para cá a ideia de criar um banco, né? A Zafira e o Paulo Albuquerque. Mara que dê certo. Olha aí, dona Enxerida. Pronto, gente. São os nossos agentes de inclusão socioprodutiva. Então, as pessoas que fazem todo o processo de comunicação, de visita dos empreendimentos, fazem acompanhamento social. Está acabando. É um curso de consultores comunitários. Hoje é obrigatório. Todo mundo que para trabalhar no Banco Palmas tem que passar um curso de 600 horas de duração para aprender a mística, a lógica, as ferramentas, os instrumentos. Hoje no Brasil nós somos 103 bancos. Nós somos uma rede. Esses bancos não admitem filial, cada banco é cada banco, mas nós somos uma rede e temos uma série de coisas em comum. Crédito, formação, capacitação, acompanhamento, certo? E aqui em Pernambuco não tem nenhum, vai ter, se Deus quiser, até o final desse ano, um banco para ser o 104, quem sabe os 110 bancos comunitários. O ano passado, essa rede movimentou 20 milhões de reais de crédito produtivo. Já é muito. Não contei aqui, mas há 15 anos atrás, para começar o banco, a gente começou com 2 mil reais. Ninguém acreditava nessa palhaçada.
Ninguém acreditava que isso dava certo. Hoje nós temos um capital de 15 milhões em 15 bancos. Muito obrigado a vocês, professor. Bom, pessoal, quem aqui, dentre os presentes, conhecia essa experiência do Banco Palmas? Por favor, se manifestem. Oi, professor Néder. Olá, Augusto. Tudo bem, Gustavina? Então, assim, eu não me lembro com muito detalhe, mas eu já sabia da existência desse banco. Quando a gente fez a Que legal. arqueologia, o professor Vicente passou para nós, né, essa experiência do banco. Não com essa pessoa que estava dando essa palestra, né, mas, assim, foi muito interessante, muito importante. Eles mostraram todos, assim, alguém que filmou, mostrando as ruas, os comércios, como que as pessoas... Eu achei bem interessante essa... das pessoas ter que comprar as coisas ali da própria comunidade, né? Não ter que pegar... Não tem como você ir comprar em outro lugar, então você tem que ser tudo ali. Isso, exatamente. Muito legal. Mas eu me Exatamente. interessei. Eu tenho até um Exatamente. filme, só não sei onde está, deve estar no HD, mas eu tenho certeza que a gente tem. Que legal. Assim, Quem mais conhece? Quem mais conhece? Hein, gente? Aqui, ó, dos 37 presentes, quantos conhecem? Bora lá, gente. Quantos conhecem? Quantos conheciam? Conheciam? Deixa eu ligar aqui. Conta, Rose. Conta. Espera aí. Você... Eu não estou conseguindo ligar a câmera. Liguei. Eu conheço, sim. Você não é parente do Joaquim, não, né? Joaquim Melo, não, né? Então, tá bom. Não sou. Eu conheci, sim, o da Estrutural, e fiquei assim sabendo também de outras experiências de bancos comunitários assim pelo Brasil. Eu participei do Fórum de Economia Solidária aqui do DF. Então, a gente ficava legal. com as experiências. E eu acompanhei aquele processo todo do Banco da Estrutural. Estrutural, né? Continua, né? A luta continua lá, né? Muito boa, eu também. Eu acompanhei no dia do lançamento, de vez em quando eu ia lá, fazia umas palestras. Então, é isso aí, gente. Quem mais conhece? Quem mais conhece? Vamos ver. É importante manifestar aí, além da Rose, quem mais conhecia? Experiência do Banco Palmas. Bora, gente. Bora lá, bora lá. Bom, devo concluir que só 3 pessoas conheciam, além de mim. Além de mim, da Lisa, da Rose e da nossa aluna do pequeno William. Gustavina. Gustavina. O Acácio só mais 4? Ele, o Acácio também conhece. O Acácio também, né? Então, gente, tem alguma coisa errada nisso. Ou seja, pessoas bem informadas, pessoas de acesso à informação, com a abrangência que vocês têm, e com interesse nessas questões, por que não conheciam
não conheciam a experiência do Banco Palmas. Vocês já pensaram sobre isso? Por que essa experiência tão bem sucedida e a experiência de constituir outros 103 bancos comunitários é tão pouco conhecida? Por que a imprensa, a mídia, governos locais, governos estaduais, não divulgam essas experiências? Pessoal, me explica. Quem pode me explicar isso? Eu não Isso sei explicar. é um Mas, apagamento mental, desculpa, um posso falar? apagamento de informação, né, Rose? O que é isso? Eu acho que não interessa, né, essas iniciativas sociais que beneficiam ali o comércio local e o desenvolvimento daquela comunidade. Então, os grandes empresários não querem que isso apareça, porque, Exatamente. claro, vai tirar o público deles e o dinheiro deles, né? E esse dinheiro Exatamente. social é um dinheiro para beneficiar as pessoas dali, fazer com que Exatamente. a economia gire e as pessoas que são beneficiadas por esses empréstimos também, que elas cresçam. Elas conseguem crescer com esses benefícios, que são juros baixíssimos. Muitas vezes nem tem, né? Daí a um tempo a pessoa devolve e gera assim aquela coisa de sentimento de honestidade, sabe? Eu preciso devolver porque eu recebi, foi bom para mim, então vai ser bom para alguém. E isso é uma coisa que eu acho que não interessa a ninguém. E até Não. essa coisa do crescimento pessoal e da moralidade também, né? É uma coisa que está Exatamente. até em desuso. E até de uma moralidade do bom consumidor, né? A história de que o Joaquim mencionou, né? Eles não, aqui eles não são consumidores, eles são coatores, né? São coadjuvantes, né? São o pessoal que tem protagonismo, né, nessa história. Né? E, de fato, tem mais alguém? Mais alguém desconfia por que essas experiências são tão pouco conhecidas? Vamos aí, pessoal. Tem muita gente aí sem falar, pá. Bora lá, gente. Alô? Diga, Thiago. Oi. Eu estava pensando que, assim, realmente, eu acho que... Estava escrevendo essa mensagem agora, mas então vou falar. Acho que tem o interesse dos grandes bancos, assim, do sistema que não enfraqueça o sistema como ele já é, né? Então, procurou mesmo, assim, não deixar muito visível essas iniciativas alternativas para de fortalecimento das populações, mas, ao mesmo tempo, acho que também tem uma questão de que, como é inerente a questão deles serem território, acaba que eles não são muito, assim, por exemplo, eu não conheci esse do Ceará, mas eu conheci outros de outros lugares, sabe? Dos lugares que eu tive vivência já. Então, acho que tem a ver com essa característica deles. Por exemplo, eu conheço alguns do Rio de Janeiro, alguns de Santa Catarina, mas eu não conheci nenhum do Ceará, porque eu nunca tinha passado por lá, nunca tinha estudado sobre a possibilidade de ir lá. Assim como eu imagino que talvez o pessoal não conheça tanto os que tem lá no Rio, e assim, aqui em Brasília devem ter outros também. Então, acho que é importante isso, essa questão os bancos comunitários são feitos para a comunidade mesmo, né? Essa é a grande questão. Ele é feito para fortalecer essa comunidade com a população. Não tem como a gente imaginar um banco comunitário que vai pegar, enfim, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, porque já vira um grande banco. E eu acho até que eu poderia acrescentar que isso se reflete tanto na micro quanto na macroeconomia. Se a gente for parar para pensar que hoje a América Latina não conseguiu ainda construir, por exemplo, o que uma União Europeia, o que um euro conseguiu, né? Professor Neder, o senhor está com o microfone mudo. Opa.
Obrigado. Essa questão aí da moeda única entre países tem outras implicações. As implicações da moeda comunitária, que vale no interior daquela comunidade, portanto, ela pode ser trocada imediatamente, né, pelo comércio local, pela produção, pelos serviços que estão aceitando aquela moeda social, significa que a circulação de valor de cada moeda dessa, de cada 100 palmas, no caso, dá um giro de 4 vezes, em média, na sociedade, na comunidade local. O que significa isso? Que antes de ser trocada por real, essa moeda social foi utilizada 4 vezes. 4 vezes para fazer... o cara que comprou o bujão de gás, e o cara do bujão de gás que recebeu a moeda palmas, deu de troco isso para uma outra pessoa, e a outra pessoa comprou fez uma compra de 100 palmas no supermercado. O supermercado, por sua vez, juntou essa grana e, ao pagar um fornecedor, pagou em palmas também. Deu R$ 1.500 palmas, 1.500 em dinheiro local, e esse fornecedor foi lá no banco e trocou por R$ 1.500. Mas antes, esse papel, essa moeda local, desempenhou esse papel importante de evitar que o valor fosse gasto fora do circuito da economia local. Então, justamente ao retardar, ao postergar a utilização do real, muitas oportunidades de trabalho, ocupação e renda são geradas dessa maneira. Imagina você se chegasse lá, o cara que tem uma venda. Né? Nós tivemos no fim de semana uma visita a uma comunidade de 790 famílias aqui em Brasília, num bairro popular, e que em 6 anos conseguiu regularização, graças ao projeto da professora Lisa, com eles, pela universidade, com a luta da associação, eles conseguiram regularização urbanística. E começou agora, de um tempo para cá, durante a pandemia, a aparecer pequenas vendas, pequenos serviços profissionais de manicure cabeleireira. O cara que montou a venda dele, imagina se ele operasse com moeda social. Ele poderia estar aceitando moeda social naquele bairro e contratando também, além da moeda social, além de ele aceitar a moeda social, ele também seria estimulado a comprar de produtor ou produtos locais, alimentos, por exemplo, preparados localmente, e ele poderia estar pagando esses alimentos que ele ia vender para as crianças e os moradores em geral, como
com a moeda local. Isso segura a poupança local, como disse o Joaquim. Mas ele não faz isso. Em compensação, o que ele faz é comprar refrigerante, produtos que estão sendo vendidos pelos distribuidores comerciais, que dão alguma oportunidade para ele, para faturar em 10 dias, em 2 semanas, e com isso ele perde a oportunidade de estar circulando a produção local. Né? Na estrutural, esse é o desafio também. Na cidade estrutural em Brasília, o Banco Estrutural tem esse desafio, fomentar pequenos negócios que envolvem o financiamento do banco. E financiamento, como disse o Joaquim, de até 15 mil reais, como eles fazem. Então, enfim, e o banco tem sustentabilidade, né? Que é interessante. Não fechou até hoje, porque poucos ficam devedores. Bora lá, gente, quem mais? Aí, quem é de desenho? Oi? Boa noite. Opa, diga, Watts. Eu já tinha verificado sobre o Banco Palmas, né? E aí depois eu comecei a verificar a questão da digitalização, né? Então já tem algumas iniciativas de tornar como uma conta digital, né? Essa questão que o Thiago comentou no chat, né? De uso a nível federal, a nível continental, quando consegue fazer essa digitalização, aí consegue ter essa expansão, né? Naturalmente que na digitalização vai ser mais com foco do consumo de produtos, né? Então vai ser produtos de crédito, de seguro. Um exemplo é o Banco do Empreendedor, né? O Banco do Empreendedor ele tem já a conta digital, né? Já oferece o produto, a conta bancária, conta corrente, e também os outros produtos ali de crédito, né? A nível federal, uma iniciativa que eu vi foi desenvolvido em uma prefeitura lá próximo a Barcelona, que eles chamam lá moneda grama. Foi desenvolvido pelo próprio governo local, né? Então lá eles fazem essa diferenciação de moeda local e moeda social. Eles entendem que quando foi desenvolvido assim, a nível de governo, aí eles chamam de moeda local, né? Quando é desenvolvido a nível assim, da sociedade, sem a interferência governamental, eles chamam de moeda social. Então, a ideia dessa prefeitura é pagar uma parte dos salários nessa moeda local para que seja utilizado ali dentro da própria cidade, né? E essencialmente de forma digital, né? Eles utilizam através de aplicativos, né? Então, eu acredito que essa universalização, ela se dá com acesso à tecnologia e naturalmente que tem limites, né? Porque como a ideia é ser ali na comunidade, não dá para se expandir muito a moeda, né? É possível se expandir os produtos financeiros, né? É uma visão, né? Eu gostaria de saber o que o senhor acha, professor. Olha, é bom a gente não perder de vista a realidade da economia dos circuitos populares em zonas deprimidas, periféricas no Brasil. Como vocês sabem, municípios metropolitanos no Brasil, em torno das regiões metropolitanas, eles reúnem
cerca de metade da população em idade ativa do Brasil. Depois desse processo intenso de urbanização no Brasil, dos últimos 60 anos, nós temos essa realidade. 350, 380 municípios, além do anel, em torno do anel metropolitano, das regiões metropolitanas do país, reúne metade da população economicamente ativa, cerca de 88, 89 milhões de pessoas. Onde estão os outros da outra metade? Em municípios que não chegam a 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, em média. Dependendo do estado, um pouco mais, um pouco menos. Então, as economias locais que podem se beneficiar de moedas como essa, moedas sociais, elas têm uma grande utilidade para evitar que as pessoas não tenham recurso para sobreviver. Porque a reprodução social no Brasil já passou daquele nível do escambo para a dependência monetária. Ok? Ou seja, a maioria da população depende de moeda, depende de dinheiro para sobreviver, para comprar o que depende. Evidentemente, municípios que a troca, o escambo e a economia da reciprocidade é muito forte, sobretudo municípios com pequenas comunidades, povoados, enfim. Então, a troca é comum. Mas uma das funções da moeda social é, sobretudo, permitir que as pessoas saiam da linha da miséria. Isso não é feito por moeda digital. Isso tem que ser feito dentro dessa perspectiva da urbanização, do aglomerado urbano, favorecer equipamentos coletivos e organizações comunitárias que lidam com essa economia do circuito popular, e não permitir que esse circuito popular seja colonizado pelos grandes bancos, por exemplo. Não é? Então, é evidente que daí você pode tirar ilações importantes sobre a realidade. Uma delas é justamente quem controla esse circuito econômico popular local, quem controla não é o banco, não tem, embora haja muitas trocas, né, da moeda social e do real, mas tentativa de criar mercados nesses bairros populares e financiar esses mercados de produção, serviços, comércio, não é? De onde vem esse dinheiro? Se ele não vem dos bancos, porque os bancos não emprestam. O banco não empresta para esses tomadores. Quem empresta? É o traficante, muitas vezes, é o comerciante mais rico
que tem uma reserva que costuma emprestar numa relação de confiança para outros comerciantes menores. É a igreja local, entendeu? Não é o banco. Os bancos não se interessam. O risco é muito alto. Então, Watson, a questão toda não é moeda digital. A questão é relação de confiança que se estabelece no nível microfinanças, como disse o Joaquim. E para isso é preciso os bancos oficiais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, a apoiar com aportes de 1 milhão, 2 milhões, bancos comunitários como esses, para que eles possam, por sua vez, capilarizar. É isso. Aliás, essa também a experiência chinesa. A experiência chinesa milhares de bancos comunitários de desenvolvimento que são financiados por instâncias bancárias intermediárias regionais, e as regionais são controladas por outras de âmbito nacional. Se não fosse isso, eles não teriam essa pujança na economia. Essa experiência de Barcelona aí, que você citou, eu conheço, ela é muito limitada. Ela visa a consumidores ou cidadãos já muito alfabetizados, com letramento digital já avançado e com boas relações com a infraestrutura urbana e tudo. No Brasil, o problema é outro, como é que a gente chega nos bairros populares e capilariza as moedas sociais para os pequenos comerciantes não ficarem extorquindo a população. Muitas vezes acontece isso. Então, um banco comunitário pode chegar à conclusão, como fazem lá em Fortaleza, pelo Banco Palmas, que não vão emprestar dinheiro para comerciante que explora nos preços a sua vizinhança, né? E estimular um comércio comunitário paralelo para evitar esse tipo de espoliação. Bora, gente? Mais alguém? Néder, posso falar? Por favor, Lisa. A gente fica encantada, né, com essa experiência, enfim. E eu estava conversando no grupo do BR Cidades agora, né, que a gente sempre faz algumas discussões lá, e tá todo mundo na expectativa do lançamento do Minha Casa Minha Vida, né, que vai ser dia 15 de fevereiro. E aí estamos aguardando para ver o que vem, se vai melhorar o programa ou não, né, tanto no nível do bairro, que não seja esses conjuntos isolados ou focado na construção da casa, né, na moradia em si, mas no bairro como um todo, né, que é essa expectativa, vamos ver. E não só também os materiais de construção, para a gente ter mais possibilidade de bioconstrução, que ainda é muito limitada, enfim. Mas principalmente essa questão da autoconstrução, autogestão, né, Neda, que é o grande... como é que se diz, movimento, assim, nos bairros populares, assim, né, e as assessorias chegam para ajudar, como o nosso caso, né, para fazer Claro.
Então, esses bancos comunitários, né, nos bairros, assim, isso seria muito importante para financiar, para ter diversidade de financiamento, porque a Caixa nunca vai, não vai aceitar jamais essa diversidade de tipologias, diversidade de construções, diversidade, né, de financiamentos, assim. Então, tem que realmente investir nessa parte aí, né? Porque a Caixa Econômica, ela limita muito, né, o financiamento da habitação social, né? E principalmente amarrar na titulação da terra, né? É, Eles isso. amarram tudo à titulação da terra. Então, é uma boa maneira de escapar, né? Deles escaparem, né? 60, quase 70% das cidades brasileiras é na ilegalidade. Então, então, a gente não pode financiar porque está na ilegalidade. Pois é. E aí, O assim, financiamento do mutirão para obras e reformas, ampliações, tudo isso tem sido feito pelos bancos comunitários. Quando pois a é. gente estuda as experiências, esse é um item de financiamento importante. Uhum, A reforma da casa, a ampliação uhum, da melhoria da infraestrutura, uhum. a, a reforma de telhados. Então, o banco, na experiência do Banco Bem, lá É, em Vitória, eles têm uma isso. linha só para autoconstrução. Nós temos ele no Talvez nosso livro, né? Eles estão no nosso tem, livro, capítulo, tem. Habitat. Podemos É, convidá-los, né, para falar uma aula no nosso módulo Habitat. claro. E eu quero programar uma visita esse ano ao Banco Palmas e visitar lá e fazer, quem sabe, uma Olha, radiografia para nós trazermos para o residência. O Joaquim frequentemente também gosta de viajar e aparece para. Aqui em Brasília, então, ele sempre vem. uhum, E lá do Banco Bem, nós temos também contato lá com as agentes comunitárias de crédito. Esse hum, trabalho é super importante das agentes de crédito, e para não falar do mapeamento, né? uhum. do mapeamento do comércio, produção e serviços feito como uma cartografia, né, do tecido econômico, né? Isso aí é Eu achei fantástico. fantástico, né? Eu achei fantástico isso. Porque a gente trabalha em cartografia de várias coisas, né? Assim, É, do solo, enfim, então, para fazer a junção com a economia ficou muito fácil, né? Assim, fantástico. claro. Giga tá aí, isso lá no Santa Luzia seria muito bom. Porque o trabalho que Giga fez lá foi bem nessa direção, né, da socioeconomia lá, dos catadores, enfim, das soluções que eles adotam, enfim. Então, ele já começou uma cartografia, assim, e que pode dar, né, andamento, né? Enfim. Foi bem inicial Super. que eu fiz, né, Lisa? Oi, tá Mas aí? Quer falar? Cadê você? foi bem inicial essa parte, esse mapeamento que eu fiz, né? Mas já deu para ter uma noção dos coletivos principais da cidade, né? Que Uhum. são tão importantes para essa economia que a gente tanto discute aqui. Você estava falando sobre a questão da habitação, Lisa? Sim. No final do mês vai ser lançado, estão querendo lançar o Plan Diz, né? E aí ele traz várias linhas de ação diferentes, como a autogestão, traz a alocação social também, e aí a questão é ter interesse político, né, de tocar e não ficar só no papel, mas aí é É. pressão popular, né, para tirar
políticas do papel e implementar, porque a alocação social, por exemplo, ela tem um grande potencial, porque ela, no Plano DIS, por exemplo, ela está vinculada a vários instrumentos urbanísticos que visam garantir o direito social da terra, né? E aí são coisas que a gente precisa muito hoje, né? De discutir, para a gente conseguir discutir a habitação de uma forma que, de fato, atenda as camadas que necessitam mais. Os movimentos sociais, eles têm um pouquinho de medo da locação social, por causa da mudança de política, né, de governo, né? E se eles estiverem numa situação, né, governamental tal, e depois mudar o governo, né? Então eles têm assim, eu já ouvi eles falando, né, de ter medo, insegurança, né, em relação à alocação social, uma coisa que tem que ser muito conversada com eles, né, com os movimentos sociais. Mas o Fundo Fica, por exemplo, eu conheço o pessoal do Fundo Fica lá em São Paulo, né, que é a Simone Gatti, que está à frente, né, ela é do BR Cidades também, e eles têm tido êxito, né, com esse fundo, né, mas não é vinculado ao governo, né, o Fundo Fica. Então, é uma coisa social mesmo, independente, né, não vai aumentar o preço, as coisas, né. Enfim, né, mas são coisas aí para a gente debater. Opa. Esse é o Murilinho que está aí? Cadê o Murilinho? Opa. Hã? Tá Ele tá aí. Chama ele. Está acordado ainda. Traz ele para a gente ver. Néder, traz o Murilinho aí para a gente ver. Cadê? Ele está chorando. Ah, Tá chama ele chorando. aí, Néder. Quero ver o Murilinho. Querem ver o Murilinho? Cadê? Ê, que gracinha! Ê, Murilinho! Que saudade! Beijo! Tchau, filho. Feliz, né? Tchau. Beijo, viu? Vem passear aqui nas nossas aulas. É a nossa jaula, né? Viu, É a nossa Murilinho? jaula. Não é aula, né? É jaula para eles. É uma jaula, né? Ô, Murilinho, nós vamos liberar seu pai, viu? Para Puxa. você. Gente, eu estou achando vocês muito calados, viu? Todo mundo já conhecia a experiência do Banco Palma, está tudo resolvido, né? Bora lá. Ó, em suma, a experiência dos bancos comunitários avançou no Brasil, sobretudo porque eles criaram, na prática, soluções que deram certo. Então, essas soluções locais sempre foram ameaçadas por soluções comerciais. Quando o Joaquim, eu acompanhei um pouco isso, quando ele tentou fazer essa cartografia econômica aí, eles contrataram uma empresa de software e que viu nisso a oportunidade de fazer negócio. E eles desenvolveram um sistema de georreferenciamento com cartografia dos empreendimentos e da produção, comércio e serviços. E aí, quando venderam o produto, não disseram que ele tinha data marcada para acabar. Então, quando chegou lá pelo segundo ano, o sistema começou a dar problemas, ele já não registrava mais. E aí eles foram chamados de volta. Você pode fazer... agora a gente vai cobrar o dobro. Agora não vamos cobrar o dobro. Pô, deu certo, maravilha. Agora a gente quer cobrar de vocês com a autoria e vender esse produto
como parte do nosso portfólio. Então, essas tentativas de transformar a economia local, comunitária, em satélite da economia formal, é a regra, não é a exceção, é a regra. De forma que soluções tecnológicas que são desenvolvidas sem software livre, sem pessoal que seja próprio, como o Joaquim comentou, eles têm a equipe própria agora de tecnologia de informação, né? Então, esse é um aspecto que a gente pode, no residência, também avançar algumas experiências piloto. Você viu o link que eu coloquei aí da fábrica social solar que a Universidade Católica de Brasília começou a trabalhar? Mas eles falam em transferência de tecnologia. Eu achei que, não sei, acho que a gente teria que dar uma olhada melhor, assim, porque estão trabalhando como um empreendimento, né, social, uma fábrica O problema, social solar. então, o problema da transferência de tecnologia é justamente fazer sob contrato, testar o uso e, e o código técnico daquele sistema, dispositivos e tudo mais, ele é patenteado, né? Ele é de quem desenvolveu. Então, transferência de tecnologia geralmente tem vida curta. Foi o que eu pensei, enfim. É. A comunidade não se apropria, né? E aí a gente não coloca os jovens, por exemplo, que poderiam estar sendo desenvolvedores, né? No nosso sentido, né? Co-desenvolvedores, como protagonista, como o Joaquim colocou aquele rapaz, começou uma fábrica um depósito de material de limpeza, foi parar na universidade, casou com a supervisora dele, e aí, provavelmente, ele representa uma inteligência local, né? Pensar soluções locais e com autonomia, né? Como um co-desenvolvedor. Então, gente, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Fica esse conceito chave dessas noções aí colocadas do co-desenvolvedor, que envolve formação, geralmente do pessoal mais jovem, e que pode se envolver, se estimulado e devidamente incubado, um plano de incubação que envolve bolsas, acompanhamento sociotécnico da universidade, estímulo para ele buscar mais gente para dialogar e fazer juntos. Enfim, é um pouco essa experiência, né, que a Lisa e eu temos tido, né, nos nossos projetos de extensão, e que envolve jovens de extração popular, né? Vamos dar agora os estudantes do ensino médio, né, para estar com a gente. Agora, dois estudantes por território, que vão poder acompanhar durante 10, 12 meses, né?
E alguns são muito espertos, hein? Me surpreendi. Sim, sim. Eles captaram logo as experiências. Aquele lá de Dorothy Stang é muito esperto. Uhum. São dois, né? A Gabriela e o Matheus, né? É. Gracinha. Muito bom. Então vamos, né? Joia. Joia. Pessoal, tem mais alguém aí que quer se manifestar? Nossas sessões terminam 17 de fevereiro, não é isso? Isso. Na verdade, Ned, a gente tem um encontro depois da Semana do Carnaval para a gente mostrar o que cada grupo está pensando, né, na última semana de fevereiro, lembra, na quarta-feira? Mas remota, né? A gente tem aula só até o Mano. Carnaval. E depois, a semana de carnaval não vai ter aula nem remota, nem presencial. E depois, dessa semana do carnaval, a gente tem, na quinta-feira, remota, eles mostrarem o que estão pensando, né? Uma coisa bem tranquila, né? Sobre esse módulo 1, de conexões, saberes e tecnologia solidária, enfim, essa parte socioeconomia, né? Solidária. Que eles estão pensando em trabalhar nas equipes para mostrar para o curso de extensão, né, como resultado desse módulo. Então, só para deixar registrado aqui. Legal. Tá bom? São 5 grupos, 7 grupos, né? 7 grupos, vai fazer tudo num dia só. Vamos ver se a gente faz a aula de 3 horas, né? Porque para dividir em 2 dias sacrifica a semana do carnaval. Então, deixamos Legal. para depois, né? Joia. Tá todo Então, mundo precisando pular muito carnaval. comemorar e É, resistir. é. Comemorar e resistir, né? Tá Bom, bom, meu então. abraço, então, para todos e todas. Bom proveito aí. No texto, todos têm acesso ao livro, Lisa? Uhum. Todos, né? Então, A Ana pode até colocar aqui, Ana, para o pessoal do curso de extensão, mas a gente já tinha passado, mas podemos colocar novamente o link. eu recomendo uma leitura do capítulo, do módulo 1, particularmente a, todo o módulo 1 e as conclusões. Lá a gente aborda um pouco. Coloquei aqui, ó. Ah, tá. Coloquei. Ana colocou e eu também. Pronto, tá aí o livro. Legal. Um abraço para todos. Boa Boa noite. noite, pessoal. Tchau, tchau.